Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? É 6 horas da tarde aqui em Santo Ângelo e vem se aproximando um temporal forte aí, ó. Vocês podem ver, ó. Tem chovido bastante nos últimos dias. Todos os dias aí tem chovido um pouco. 50, 80, 100 milímetros. E tá vindo aí. Tomara a Deus que não venha temporal, que seja apenas chuva. Dá uma olhada, ó. Nuvens bem escuras. E com certeza aí chuva forte aí nos próximos minutos. E é isso, meus amigos. Vamos torcer aí que venha apenas chuvas e que seja calmo, né? Sem vento, sem granizo aí, sem nada.